Tá bom, hoje a gente vai falar da continuidade sobre o assunto de estruturas condicionais e eu vou apresentar para vocês hoje duas estruturas. Primeiramente, a gente vai falar sobre as estruturas condicionais alinhadas. Essas estruturas, elas recebem este nome por ter uma característica de estarem uma no ninho, em que uma estrutura ela fica dentro da outra e por causa disso, por estarem embutidas, elas vão se alinhando. E basicamente isso. A estrutura condicional alinhada, ela tem essa estrutura aqui no fluxograma, em que, dada uma condição, ela pode ser verdadeira ou falsa. No caso de ser falsa, eu posso também verificar outra condição usando outro if. E essa estrutura de if se repete dentro da minha condição quando falsa. E aí eu posso fazer isso várias vezes, formando uma espécie de if alinhados dentro da minha estrutura else. Aí a sintaxe ela é dessa maneira. Assim que eu executo uma condição, no caso dela ser falsa, eu posso ter dentro do caso de ser falsa outra condição. E ela fica dessa maneira aqui, em que eu coloco o if e o else, e dentro do else eu coloco uma estrutura if, e assim por diante. Aí eu posso ir colocando mais alinhamentos na minha estrutura, de forma que fiquem vários if else, e eu possa fazer um programa que, dado uma condição, ele pode apresentar vários outros resultados, e aí eu uso a estrutura condicional if else alinhado. Aqui um exemplo em que eu verifico o intervalo de um número, né, para saber se ele é positivo ou negativo ou igual a zero. Então, eu venho e verifico se o número é maior que zero, então ele é um número positivo. Se não, se o número é menor que zero, ele é um número negativo. E quando ele não é nem maior que zero e nem menor que zero, restou uma única possibilidade em que ele é um número igual a zero. Aqui um exemplo em que eu vou pedir para um programa que digite 3 notas e calcule a média dele. Eu declaro as minhas variáveis nota 1, nota 2 e média como double. Imprimo na tela para que ele digite as notas do aluno. E ele dá entrada com a nota 1 e a nota 2, eu calculo a média, fazendo nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí eu verifico se o aluno foi aprovado ou está em dependência ou está reprovado. Se a nota for maior que 60, 6, no caso aqui inclui 6, mas vamos supor que ele precisa de ser acima de 6, ele seja aprovado. Se não, se a média estiver entre 5 e 6, ele está em dependência, se não, ele está reprovado. Outra estrutura que a gente pode fazer, usando essa característica de várias condições a serem tratadas, é a estrutura condicional múltipla. A gente vai usar esse tipo de estrutura aqui no fluxograma, em que, dada uma expressão, né, se ela, uma expressão, na verdade, é uma constante, a gente verifica essa constante com o switch. O switch, ele é demonstrado dessa maneira, aí você verifica com o switch uma variável, uma constante, e verifica com os case, se, por exemplo, ele apresenta um valor fixo, uma constante, uma expressão qualquer. Se eu quero verificar se ele apresenta o número 1, 2, 3 ou 4, ou um caractere A, B, C, D, eu vou fazer caso ele apresente 1, eu vou fazer uma sentença e paro. Se não, é uma espécie de se não. Ele apresente o número 2, eu vou fazer uma sentença e paro também. É uma expressão que eu faço um tipo de escolha, e caso essa escolha seja um tal número, um tal caractere, um valor qualquer, eu vou fazer uma determinada operação. E quando eu faço essas operações, eu vou fazer verificando todos os cases.
Então, se eu cair aqui em um número 1, eu vou ter que parar essa operação e voltar para o fluxo. Porque se eu não colocar um break, ele vai continuar executando os outros casos e aí não é preciso, né? No caso, se ele apresentou um valor, eu só venho e faço a sentença, faço a operação, eu paro e depois eu vou para o final dessa estrutura e continuo a minha execução. Não para o final do programa, mas no final da estrutura mesmo. Vamos ver um exemplo aqui. Esse é um exemplo, e a sintaxe do switch case, ele é dessa maneira, em que eu coloco a palavra reservada switch e a expressão, né? Pode ser um valor, né? A expressão aqui que determina que vai resultar em algum valor qualquer. E caso esse valor seja tal, ele vai fazer uma sentença para. E aí, para a execução e volta para o seu fluxo de programa. Mas se ele apresentar outra operação, vai fazer um case valor, né? Vai fazer switch, entre parênteses, abre chaves e faço os cases dessa maneira, case, 2 pontos e um valor qualquer, sentença, e eu paro. Esse default aqui, ele vai ser no caso em que se nenhum desses cases aqui foi executado, então eu vou fazer uma espécie de, então, escolha caso, e se nenhum dos casos foram atendidos, eu vou fazer um default, um caso padrão, então vem, aparece uma sentença qualquer e também para a execução. E fica dessa maneira. Eu não preciso usar o break aqui não, porque se eu não executei nenhum desses cases, ele vai cair no default automaticamente. Às vezes não precisa, algumas, não dá erro se você não executar o default, mas por boa prática é bom usar o default. No caso de precisar imprimir alguma mensagem, caso nenhuma das operações foram realizadas. Aqui um exemplo, vou usar a palavra reservada switch, dentro do parênteses o valor, né, uma variável qualquer, e essa variável ela tem que ser um valor inteiro, ou um valor, um caractere, mas tem que ser um valor fixo, não pode ser um intervalo, coisa do tipo, um verdadeiro, um booleano, coisa do tipo. Tem que ser um valor em que, dado esse valor, eu vou fazer uma operação. Aqui, no caso, se o valor é 1, eu vou dizer que a opção 1 está ativa. 2, a opção 2 está ativa, e default. Se nenhuma dessas opções estão ativas, então a opção, por exemplo, que ele digitou ou que veio aqui no switch é inválida. Aqui um exemplo de programa que usa o switch case para calcular uma espécie de calculadora. A gente vai pedir que o usuário ele entre com os valores de A e B, e um char vai ser, um caractere vai ser a operação. Ele vai digitar os valores A e B, depois ele vai digitar a operação que ele quer realizar. E aí ele digita um caractere menos, mais, barra, multiplicação, para poder fazer a operação da calculadora. Então, ele vem aqui no switch, operação, que é o valor do caractere que ele colocou, ou seja, mais, barra, menos, e vou fazer a operação. Se for mais, eu vou fazer a operação A mais B, dos valores que ele digitou lá em cima. E para a execução, no cout, lembrando que ele imprime, então eu vou imprimir aqui a operação de soma de A mais B. Depois, se no caso ele colocou a operação como um tracinho, né, menos, então eu vou imprimir A menos B e paro. Se não, se ele colocou um asterisco, imprimo A vezes B. Aí, no caso, se eu quiser imprimir, não coloquei aqui porque sou de espaço mesmo, a operação de divisão, eu venho e verifico se ele colocou a opção de barrinha e faço a divisão de A por B. E se nenhuma dessas operações, por exemplo, se ele colocou uma interrogação, um cedilha, coisa do tipo, o default seria uma boa aqui para você colocar uma mensagem falando que ele digitou uma operação inválida. Fica para vocês tentarem, se vocês quiserem, ou eu coloco aqui depois também, mas foi por questão de espaço mesmo.
Então, né, dadas todas essas estruturas condicionais que eu apresentei a vocês, a gente tem 3 tipos de estruturas condicionais. E quando que a gente vai usar, né, essas estruturas condicionais? Quando que eu vou usar o if sozinho? Quando que eu vou usar o if else? Quando que eu vou usar o if else if? Ou o switch? Quando eu quero, no caso do if, quando eu quero executar apenas uma condição, quando eu quero verificar apenas uma condição verdadeira, então eu venho e uso somente um if. No caso, por exemplo, quando a gente quer parar a execução de um programa ou parar a execução de algum bloco de instrução, eu uso o return ou break. Nem aqui, né, não sei se eu coloquei aqui, no int ele retorna um 0, no caso da execução sendo um sucesso. Aí, para a execução do programa. Aí, por exemplo, se eu quero parar a execução do programa, eu venho if, se o valor que ele digitou foi sair, então eu retorno 0. Então eu vou terminar a execução do programa. E também como detecção de erro, né? Se ele digitou algum valor ali no meio da operação errado, eu vou e coloco uma mensagem de erro somente com o if, tá tranquilo assim. E um if else quando uma condição implica na execução de um outro bloco, né? Quando eu quero, então, não só que uma expressão ou uma operação seja feita quando algo é verdadeiro, mas também quero quando algo é falso. Aí eu vou e executo o if else. E essa questão, vou usar o if else, pensando numa questão de condições mutuamente exclusivas. A gente não chegou a falar desses do lógico shor, mas eu não sei se vocês já ouviram falar também do shor, que é uma operação em que eu executo ou um ou outro. Então, o if else ele vai ser assim, é uma operação ou outra, não vai ser executado os dois, não. Então, são nesses casos. Um exemplo seria verificar se um dado digitado pelo usuário foi aceito ou não. No caso de ter sido aceito, eu vou imprimir a mensagem de que o dado foi aceito. E, no caso, se ele entrou com um dado errado, eu vou imprimir uma mensagem de erro. Então, ou ele digita certo ou ele digita errado. Tem só essa característica mesmo de mutual exclusivo. Aí, quando eu vou usar o if aninhado, que a gente viu hoje, o if, else if, tantas vezes, são casos que a gente quer, por exemplo, testar intervalos, que nem eu apresentei lá atrás, quando eu quero ver o intervalo de um número, se ele é negativo, positivo, igual a 0, eu posso fazer dessa maneira, usando o if else, porque um dado ele pode ser uma coisa ou outra, mas também pode ser outra coisa. Então, existem várias alternativas para um certo valor. Então, eu vou usar esse if else if. Então, pode ser um intervalo que também pode ser não infinito. Quando a gente olha lá um valor e verifica se ele é maior que 50. Então, ele pode ser até infinito, ele é um valor maior que 50. E outros valores menores. Então, assim, no caso do número positivo ou negativo, ele pode ser um número que vai de menos 0, um valor menor que 0, até menos infinito, ou um valor maior que 0 até mais infinito, ou, no último caso, igual a 0. E não precisa tratar necessariamente algo mutuamente exclusivo. Então, assim, não precisa ser necessariamente algo que é uma coisa ou outra, mas também não precisa, porque a gente pode colocar um if dentro de um if e não teve dependência exclusivamente de algo, de uma estrutura que estava externa. Agora, o switch é um caso em que não tô verificando intervalo, não tô verificando nenhuma coisa ou outra assim. Então, switch é uma alternativa em que eu quero verificar um valor fixo, que nem eu quis verificar se o dado que eu digitei é uma expressão com um char mais barrinha ou asterisco para poder fazer uma operação. Então, é quando eu quero verificar se um valor entrado ele apresenta uma característica, eu vou lá e faço, caso ele seja um valor, eu faço isso, caso não seja isso, então eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e eu paro a execução quando alguma coisa acontece. E aí, esse processamento ele é feito com várias condições, eu posso fazer com várias, e com valores discretos, né, seja números inteiros, quando são
quando são números, eu estou envolvendo números e não estou envolvendo um char. Pode ser também até uma string, se eu quiser, se eu estou digitando um valor, uma string sair aqui, eu faço uma... eu verifico assim se ele tem essa característica. No caso, no C, como que eu faria? A gente usa uma função strCompare e compara se as duas strings são iguais e retorna um número, se é 0, quando elas são iguais. Nesse caso, lá no switch eu vou verificar o retorno dessa função, por exemplo. Se for 0 ou se for 1, tem duas opções. Assim. Pode ser com if também. Pode ser, então é razoavelmente grande, infinitas possibilidades que eu posso usar também o switch case. Aqui um exemplo de um programa em que eu vou fazer uma situação, só uma situação usando várias das estruturas que eu apresentei para vocês. Então, não existe uma regra específica para escolher uma estrutura ou outra, assim, né? Mas avaliando todos esses casos aqui, vocês vão pensar, ó, bom, esse programa aqui, ele está com uma característica tal, então eu acho que uma estrutura condicional switch ou uma estrutura condicional if é uma boa escolha. Na hora de estar na maratona, você vai ver, nossa, eu não vou fazer um tanto de if else que vai ficar confuso para mim, ou eu vou usar o case mesmo para quando tem valores fixos, eu vou verificar isso e aquilo, não preciso usar o if alinhado. É basicamente isso. Então, não tem uma regra específica, vocês podem usar o que vocês quiserem, mas tem aquelas que vão facilitar o trabalho e também deixar seu código mais legível. E aqui, dado esse algoritmo, a gente vai fazer um programa que imprime as palavras 1, 2 ou muitos, dependendo do valor digitado. Então, aqui, no int main, né, o nosso main normal, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro e eu vou digitar o valor aqui, imprimo, peço para que o usuário imprima um valor maior ou igual a 1. E eu leio esse valor. Então, vamos ver a cara desse programa usando as estruturas. Usando o if, então, eu vou verificar. Imprime, estou usando apenas o if. Se o valor for igual a 1, 1. Se o valor for igual a 2, 2. Se o valor for maior ou igual a 3, muitos. E uma quebra de linha. Agora, usando o if else. Se o valor for igual a 1, 1. Else, if. Se o valor for igual a 2, 2. E if, fora do if else, se o valor for maior ou igual a 3, muitos. No caso, aqui parece o if dentro de outro, mas não, esse aqui ele só é no caso do valor ser diferente de 1. Aí eu venho e faço aqui um if dentro do outro. Nesse caso aqui é o if else if, em que eu vou verificar se o valor é igual a 1, 1, else if, valor igual a 2, se não é nenhum, nem 2, muitos. E aqui, usando o switch, eu venho e verifico o valor com o switch, escolha valor, caso o valor é igual a 1, 1 para a execução. Caso o valor é igual a 2, 2 para a execução. E se nenhum desses aqui foram um valor digitado, então foi, no caso do default, muitos. Tranquilo até aqui? Ou muita informação? Tá bom. Então, de exercício a gente tem esses aqui do URI e acho que vocês conseguem identificar quando vão usar uma estrutura ou outra. Nesse caso, a gente vai usar aqui já falando if alinhados ou switch, que a gente aprendeu hoje. E esses exercícios aqui são muito bons para a gente identificar quando usar ou não. Alguma dúvida? Alguma questão pendente? Lembrar vocês.
Acho que pode parar a gravação, por favor.